Na Comissão Executiva de hoje estamos a analisar o risco de incumprimento por parte de Portugal e também a situação na Grécia. Alexandre Mota Pinto, o Ministério das Finanças encontrou buracos financeiros na educação, na saúde, também nos negócios estrangeiros. O próprio Ministro Vítor Gaspar veio admitir que Portugal pode falhar o déficit para este ano de 4,5%. Os problemas em Portugal persistem, a ausência de crescimento e fraca competitividade. Estes dois fatores podem tornar a dívida insustentável? Pois, eu penso que realmente essa notícia foi veiculada pelo jornal Sol, aqui há uma semana, e que se baseia num documento que foi apresentado pelo Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, no Conselho de Ministros, no último Conselho de Ministros de dezembro. E que era um documento em que ele, no fundo, penso que por antecipação, e a meu ver corretamente, denotava algumas rúbricas do orçamento em que poderia haver derrapagens, nomeadamente de contenção da despesa. E alertava, portanto, os responsáveis desses ministérios para essas rúbricas, enfim, por esses três ministérios. E dizia que estes problemas carecem de solução urgente, e aqui estou a citar o Ministro Vítor Gaspar. Vamos ter essa solução rápida? Pois. Mas, portanto, eu penso que o que seria preocupante seria ter um Ministro das Finanças que não fizesse este trabalho de antecipação, aqui para ver as coisas de uma outra forma. Porque só antecipando este tipo de problemas é que realmente conseguiremos chegar ao final do ano de 2012 com um déficit de 4,5%, como está previsto no Programa de Assistência Financeira. Portanto, poderá haver realmente aqui, como já foi referido, poderá haver aqui um problema no lado da receita, enfim, por causa do crescimento económico não ser tão grande ou não ser menor do que estava previsto. E temos que fazer um esforço enorme realmente por cumprir todas as rúbricas que estão previstas de diminuição da despesa no Orçamento de Estado. Eu penso que realmente, e como foi dito pelo professor António Gomes Mota, o que este Governo quer fazer é, se quer mostrar números, portanto, só poderá falar do novo pacote de ajuda quando tiver números para mostrar, quando tiver factos concretos para mostrar. E é isso que vai fazer. E realmente eu penso que nós, nos próximos tempos, vamos ser um bocado penalizados, quer se chegue a acordo na Grécia, quer não se chegue a acordo. Porque se chegar a acordo, o raciocínio dos mercados, nós somos vistos como o segundo elo mais fraco da cadeia, enfim, da União Monetária. E o raciocínio, enfim, dos credores e dos investidores é este. Houve ali um segundo pacote de resgate. Esse segundo pacote de resgate implicou uma reestruturação da dívida grega. Portugal parece que precisará de um segundo pacote de resgate, logo, Portugal também precisará de uma reestruturação da dívida. Ora bem, como sucede normalmente com estes raciocínios, a conclusão é que está errada. Os factos Portugal até pode vir a precisar de um segundo pacote de resgate. Até é provável que isso aconteça. Agora, a conclusão de que esse pacote envolverá uma reestruturação da dívida, a meu ver, é que é errada. E é errada porque realmente os factos distinguem-nos muito da Grécia. Repare, os gregos atualmente têm uma dívida que é de cerca de 170% do PIB. A nossa é de 100%, pouco mais de 100%, 110%, salvo erro. Mesmo com a redução de metade dos créditos de credores privados gregos, a dívida grega ficará num valor de 120% do PIB, muito superior à nossa. Portanto, há aqui uma diferença muito grande. A administração fiscal grega é muito menos eficaz do que a administração fiscal portuguesa. Depois há aqui um fator absolutamente essencial para estes programas de assistência financeira, é que nós temos um consenso político à volta de cerca de 3/4 do Parlamento português, não é? À volta deste programa, do Programa de Assistência Financeira à República Portuguesa. Lá não há esse consenso, vão tentar obtê-lo hoje. Enfim, na negociação envolve também uma negociação com os partidos que estão a apoiar este governo, enfim, que é um governo de transição e composto por tecnocratas. E, por outro lado, há aqui uma diferença também muito importante, que é, até hoje, todos os programas de austeridade na Grécia falharam. Os programas de austeridade, portanto, que foram aplicados na Grécia até hoje, e que eram, no fundo, a contrapartida do primeiro apoio que foi dado à Grécia, falharam, não atingiram as suas metas. Portanto, nós aí temos que realmente nos distinguir. Eu acho que nós, em janeiro, vivemos realmente ali, principalmente na terceira, quarta semana de janeiro, tivemos a nossa dívida pública, a cotação da nossa dívida pública desceu, houve uma grande pressão vendedora, que penso que terá sido uma consequência da descida do nosso rating pela Standard & Poor's, porque isso gera uma obrigação de venda, e isso realmente, penso que terá sido isso, porque é a única coisa que eu vejo, o único fator que nos pode ter distinguido do que aconteceu à Itália, à Espanha e à Irlanda, e entretanto o que nós vemos é que isso acalmou um pouco. Portanto, houve uma emissão de dívida pública agora recente em que as coisas correram melhor. E, portanto, realmente temos que fazer aqui um grande trabalho, um grande esforço de nos destacarmos da situação da Grécia e também de tentarmos mostrar realmente resultados junto dos nossos credores para melhorarmos a percepção que eles têm do esforço que nós estamos a fazer.
Vítor Gonçalves, dois líderes partidários na Grécia que fazem parte do governo diziam anteontem que a Grécia tem uma austeridade que o país já não consegue aguentar. No caso de Portugal, se Portugal tiver realmente que pedir um segundo pacote de ajuda externa, na prática, o que é que isso significa? Os portugueses vão ter mais medidas de austeridade? Que medidas podem ser essas? Bem, as medidas serão fundamentalmente termos o mesmo nível de austeridade, provavelmente durante mais algum tempo. Isto é, se nós vamos ter necessidade de pedir um novo empréstimo e que vamos ter que o pagar, como vamos ter que pagar também vai significar que com uma situação económica que não é boa, tanto em termos de Portugal como nos nossos principais mercados atuais, vai significar mais austeridade ou continuação, pelo menos, da austeridade que nós temos atualmente. Neste momento não é possível antecipar quanto tempo é que isso vai durar, se vai ser mais um ano, se vai ser mais 2 anos. Normalmente as pessoas, quando falam sobre estes temas, dizem de uma forma mais ou menos ligeira, bem, os próximos 2, 3 anos vão ser anos extremamente difíceis. Bem, isto é bom senso, é senso comum, pensar que temos uma dívida enorme, pensar que temos uma economia que não está a funcionar bem, pensar que temos um conjunto de áreas que necessitam de ser reestruturadas, mas que ainda não houve efetivamente reestruturação. Por isso, as contas que foram feitas quando foi assinado o acordo com a Troika demonstravam as áreas em que se poderia conseguir eficiências e quais eram as eficiências que eram efetivamente necessárias de conseguir. Agora, entretanto, tem havido alguns ajustamentos ao longo destes últimos meses, porque algumas mudanças têm tido algum atraso, felizmente que outras têm-se conseguido fazer de acordo com o que estava programado. Vamos ter um novo acompanhamento no próximo dia 15, com uma visita da Troika, para ver se estamos a cumprir o plano. Mas, aparentemente, haverá alguns desvios, nada de muito preocupante face ao que está planeado, mas a verdade é que vamos continuar a precisar de mais dinheiro e a economia não está a crescer. Quer dizer que vamos continuar a ter austeridade. Seria absolutamente irresponsável estar a dizer-lhe que vamos necessitar de diminuir mais X% os salários ou vamos necessitar de aumentar mais X% o IRC. Isto seria absolutamente irresponsável, porque neste momento isso não é possível antecipar. O que eu penso que se pode antecipar neste momento é que a carga fiscal que nós já temos neste momento é uma carga, nomeadamente para as empresas e para a classe média, muitíssimo elevada em termos de comparação internacional. E se nós queremos também uma dinamização da atividade económica, não podemos subir mais a carga fiscal sob pena dessa dinamização não vir a acontecer. Medina Carreira dizia no outro dia que os patrões estão tão falidos como os empregados. Como é que se dá um novo impulso às empresas, tendo em conta que a banca está a fechar a torneira do crédito? Eu penso que essa é uma imagem que pretende retratar a situação difícil que se vive. Claro que há muitíssimos empregados que estão falidos, nomeadamente aqueles que deixaram de ser empregados, aqueles que estão no desemprego. Haverá os que estão falidos porque, com as diminuições salariais que, entretanto, houve, não têm possibilidade de assumir os seus compromissos mensais e há muitos empresários também falidos. Mas, felizmente, que ainda há empresários que não estão falidos e que as empresas continuam a apresentar bons resultados e é também isso que ainda nos distingue de outros países, nomeadamente a Grécia. Temos uma atividade empresarial, apesar de tudo, com dinamismo, há empresas de referência a nível internacional. Quer dizer, não podemos dizer objetivamente temos uma classe empresarial falida, isso não é verdade. É uma imagem que... Eu só queria complementar um aspecto muito rapidamente, era para dizer que neste pacote que está a ser negociado na Grécia, que vai ser assinado amanhã,
porque a senhora Merkel já disse que vai ser assinada amanhã, portanto ele vai ser assinado amanhã, o que está previsto é uma descida dos salários do setor privado de cerca de 20%. Foi um dado que eu vi que me chamou a atenção. Para sabermos do que é que estamos a falar quando falamos da Grécia e tal, como tinha referido, acho que é oportuno dar este dado. É um dos dados que está em cima da mesa. Mas também há uma economia, ou tem existido uma economia paralela informal. Eu dava mais uma nota, porque acho que a pergunta desta nossa magnífica moderadora é muito interessante, que é de tentarmos antecipar o que é que seriam os efeitos de mais austeridade, etc., sobre a eventualidade de um segundo pacote de ajuda. E eu, fazendo um bocadinho de futurologia, colocaria a questão muito nestes termos. Se, porventura, a nossa execução orçamental, nesse momento de negociação, for relativamente satisfatória, eu acho que não vai haver muito mais medidas de austeridade. O que vai haver, sim, provavelmente, é uma maior exigência no conjunto de reformas estruturais, de mudanças, que já este primeiro pacote, em termos de acordo, prevê. Eu acho que vai haver uma aceleração desse tipo de exigência, de mudanças mais significativas, mais profundas, a nível de reformas estruturais. Se, porventura, a nossa execução orçamental estiver abaixo das previsões, aí não tenho dúvidas nenhumas que vamos ter mais medidas de austeridade orçamental na eventualidade do segundo pacote de E ajuda. por onde é que podem passar essas medidas? Vão ser seguramente, porque não há milagres, vão ser seguramente, mais uma vez, repartidas em duas parcelas, que é maiores cortes e um esforço ainda maior da redução da despesa, mas também vamos ter, seguramente, mais alguns aumentos da receita fiscal. Podemos ter despedimentos na função pública nessa altura? Eu acho que se estivermos num caso extremo, é uma eventualidade que eu não eliminaria. Alexandre, algum investidor arriscará emprestar dinheiro a Portugal, mesmo que se cumpra o plano que está a ser executado, na sua opinião? Isso é uma pergunta difícil, não é? É justamente por isso que se põe a questão de podermos vir a carecer do pacote de ajuda. Há uma coisa que eu tenho a certeza: se não cumprirmos o pacote, nenhum investidor nos vai emprestar dinheiro. Portanto, acho que é melhor partirmos desta certeza. E depois esperar, enfim, que cumprindo o pacote da austeridade, a nossa credibilidade externa junto dos nossos credores melhore e aumente e, portanto, com isso consigamos regressar aos mercados, enfim, talvez não em 2013, mas mais tarde, em 2014, 2015. Também é importante ver que, para que isso aconteça, há aqui outros fatores que nós não denominamos, que têm a ver com a resposta que é dada ao nível europeu à crise, portanto, porque os credores, no fundo, olham para nós como um elemento da crise. No fundo, quando pensam, a percepção que os nossos credores têm do risco da República Portuguesa não se deve apenas, deve-se a dados objetivos e subjetivos, não é? Mas nos dados objetivos não está apenas, no fundo, o conjunto de instrumentos que existem ao nível europeu para lidar com a crise, mas também a percepção que eles têm da firmeza dos líderes europeus para lidarem com a crise. E este segundo elemento é muito importante. Realmente, enquanto entenderem que não há aqui uma posição totalmente firme de combate à crise, e esse aspecto é um aspecto que nós não mudamos, mas é importante também dizer aqui uma coisa, é que se realmente cumprirmos o pacote estrutural, aí não são só os portugueses em geral que têm que ser menos complacentes, o Governo também vai ter que ser menos complacente nas instituições europeias, nas reuniões europeias. Não pode ser piegas nas instituições europeias, e vai ter que dizer, olha, meus senhores, nós cumprimos, e o resultado é este. Se não tivermos financiamento neste momento, não temos financiadores. Portanto, há aqui um problema que não é nosso, é um problema europeu e, portanto, os senhores resolvam o problema também ao nível europeu. Portanto, aí também temos que ser mais exigentes. Mas aí, se tivermos uma história positiva para contar, teremos uma outra capacidade de intervenção. Temos de ter uma história positiva. Já agora, se permite, voltando aqui a uma ideia, é que, e que tem a ver com os europeus terem que resolver a situação, porque, sem dúvida que muito da resolução para a situação portuguesa, muitos aspectos que importa resolver na situação portuguesa não dependem, já não dependem de nós. Nós temos que fazer o trabalho de casa, como temos vindo aqui e fazê-lo muito bem, muito certinho, ser cumpridores, para ficar bem na fotografia. No fundo, é isto. E para que acreditem em nós que somos capazes. Agora, é interessante também, tendo vindo a acompanhar estas negociações entre a Grécia e as instituições internacionais, por vezes penso que
esta falta de chegar a uma resolução, o nunca mais se chegar a uma resolução, e apontada, e muitas vezes aparece esta situação como um resultado dos partidos não chegarem a um entendimento. Eu não sei se não valerá a pena também pensar que, para os gregos, face à situação em questão, só uma parte do problema é que é deles. Isto é, quando quando se está na situação em que os gregos estão, e quando há instituições internacionais, e nomeadamente Banca Internacional, que com o perdão de dívida pode ser tão afetada, e nomeadamente os efeitos que isso pode ter em termos de contágio, muito do problema grego deixa de ser grego e passa a ser também de organizações europeias. Sim. Quer dizer, se eles devessem Mas o meu ponto era outro. Era que, porque eu acho que a Grécia nunca devia ter entrado na União Monetária, não tinha nada para isso. O meu ponto é que há um problema de base na União Monetária que causou, portanto, que foi detonado pela situação grega. Ou seja, que se calhar se não fosse a situação grega, este problema, este vício de base, que é no fundo o BCE não poder funcionar como financiador de último recurso, nunca teria surgido. O problema que o professor Vítor Gonçalves está a pôr já é um outro problema, que é, no fundo, os gregos sentirem que são um bocado too big to fail, não é? E que, portanto, podem... Não, aliás, mas isso é um problema distinto. Eu acho que argumentar com essa... É claramente um jogo de póquer entre a Grécia e a União Europeia. Sim. Claramente. Sim. Esta teoria de jogos, de facto é assim. Isto é, o problema já não é totalmente nosso, veja lá, porque se isto acontecer, isto é muito mau para vocês. E por isso, talvez, isto é, não seja apenas divergência entre os partidos, porque eles vão ter, como ainda agora era referido, eles vão ter eleições dentro de pouco tempo, mas também pode ser uma atitude concertada e eu diria que, do ponto de vista negocial, faz todo o sentido o que eles estão a fazer. Mas eu devo dizer, eu gostaria de nunca ver a República Portuguesa negociar com base neste argumento. Não, todos... É verdade, é de facto, mas gostaria, porque no fundo é um argumento muito perverso. Claro. Nós devemos negociar com base no outro. Há aqui um problema europeu de base, no quadro jurídico e constitucional do euro, que causou isto. Nós temos cumprido os nossos números, nunca enganámos nos números, cumprimos sempre, e, portanto, temos aqui um problema que não depende só de nós. Esse é o nosso cenário bom. Nós esperemos que aconteça. A Fitch diz que Portugal não é um risco significativo para o euro, concorda? Provavelmente terá razão se olharmos para o problema isoladamente. Agora, se você somar a Grécia, somar Portugal, e se no fundo estes efeitos de contágio propagarem qualquer outra economia logo de maior dimensão, como a Espanha ou a italiana, aí já não concordo. Se olharmos para Portugal de forma isolada, os nossos números de facto são praticamente irrelevantes no contexto europeu. Agora, uma situação como a Grécia ser transferida para Portugal, seguramente ou provavelmente vai desencadear também um processo que vai apanhar outros países. E aí o problema passa a ser complicado. Estamos quase a terminar o programa e não queria deixar de vos ouvir sobre a próxima avaliação da Troika em Portugal, que é já de hoje a 8 dias. O que é que o Governo vai poder dizer à Troika? Eu penso que, antes de mais, vai apresentar, enfim, os dados do último orçamento foram positivos, vai apresentar este acordo que foi agora feito celebrado para aumentar a competitividade, enfim, com uma série de medidas de reforma laboral. Portanto, são, no fundo, dos dois grandes elementos que penso que o Governo vai ter para apresentar a Troika. E acho que vai ser um encontro que vai ter um saldo positivo neste momento. Vítor Gonçalves, concorda? Concordo, o Governo vai poder dizer que Portugal está no bom caminho? Concordo. Os dois acordos que chegaram ultimamente sobre as medidas tomadas são bastante significativos face ao que nos era exigido e por isso são boas notícias. E, nomeadamente, beneficiamos aqui também, digamos, da situação que se está a viver na Grécia, porque há uns que estão bastante mal e nós estamos a ir relativamente bem. Passos Coelho está a usar a estratégia certa no combate à crise? Não, essa pergunta não me faz um minuto de programa. Respondemos na próxima semana. O que é que acha, Alexandre? Ainda tenho um bocadinho. É realmente uma pergunta que careceria de mais tempo para responder, mas eu penso que, na medida das condições em que está a desempenhar o seu mandato, penso que sim. Vítor Gonçalves. Do ponto de vista da comunicação para os diferentes públicos, que foi como nós começámos a falar, também penso que sim, que está a procurar
dar as boas notícias que pode dar nestas circunstâncias, mas precisamos efetivamente de mais dados para responder a isso. Mas há uma resposta engraçada, que é, poderia fazer melhor, mas também poderia fazer bastante pior. Portanto, Desenvolvemos essa resposta na próxima semana. Fica combinado. Muito obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Estão encerrados os trabalhos por hoje. Amanhã falamos de envelhecimento ativo. Bom dia.